Então, sejam bem-vindos aqui à nossa última aula ao vivo, né? Ainda tem mais uma gravada para vocês assistirem, né? Nossa aula 10 agora, que a gente vai falar sobre por que regular. Eu gravei hoje, de madrugada, a aula 11, que fala sobre internacionalização da economia. Essa aula já está disponível ali no SIGA para vocês assistirem, e eu peço para que vocês assistam ela. Não precisa ser hoje, pode ser amanhã, pode ser no tempo de vocês, mas assistam ela antes de iniciar a atividade 2, o questionário, tá? Que também já está disponível, já está liberado. Por que eu peço isso, tá? Tem pelo menos, que eu cadastrei umas 5 questões, que pode ser que caia 5, pode ser que não caia nenhuma, dessa última aula que vai falar sobre teoria da regulação, divisão de mercado, taxa, juro e tal. Então, é importante vocês assistirem ela antes de fazer a atividade 2, tá? Que já está liberada, mas eu só faço essa ressalva para vocês não ficarem, né, prejudicados ali, não entenderem o conteúdo, tá? Amanhã a gente já não tem, né, aula ao vivo, tá? Essa aula 11 seria referente à aula de amanhã, e amanhã deve nascer minha bebê, então eu devo ficar meio off ali das 9 da manhã até umas 3, 4 da tarde, mais ou menos. Se precisar de algum suporte, assim, não que eu não vá responder, mas eu devo demorar um pouco mais aí para estar respondendo vocês, tá? Acabou antecipando em quase 20 dias, estava previsto para o dia 19, e acabou antecipando para amanhã, tá? Bom, então por que precisa regular, né? Por que a economia, né, ela funciona e de maneira, né, seja no modelo capitalista ou socialista, e por que ela precisa de regulação, tá? Bom, regulação é necessária em função de que os mercados não funcionam a contento, tá? A necessidade de regular, ela vem justamente de uma necessidade, de uma imperfeição, uma vez que a economia é um pouco mais complicada, a economia não é uma ciência exata, né? Então, não é fácil ali de poder fazer com que ela funcione da maneira que se propõe. Mesmo em algumas situações de livre mercado, nós temos situações em que o mercado ele não é capaz de ser eficiente naquele melhor alocação de recursos, né, ou no processo de alocação de recursos melhor. E isso ocorre por várias maneiras, seja por ego do gestor, seja por incompetência, seja por preciosismo, né? Então, nem sempre o mercado consegue se autorregular sempre, né? Ele tem uma grande tendência, mas nem sempre ele consegue. E aí a gente precisa do Estado para fazer essa regulação, tá? Então, a regulação, ela tem como principal objetivo corrigir falhas, né? E não ter regulação, ou seja, ter desregulamentação, deixa o mercado muito solto, tá? Quando vocês foram entrar no vestibular, vocês passaram por uma regra, por uma regulamentação. Para vocês defenderem o TCC, vai passar por uma regulamentação. Para pegar o diploma, vai passar por uma regulamentação, tá? Então, essa regulamentação, ela deixa o mercado solto, e, com isso, o mercado fica muito livre, muito solto para agir do jeito que quer, e isso pode ter certeza que sempre dá algum problema, tá? E a falha, ela ocorre não somente no mercado ali, que é onde funcionam os processos de compra e venda, mas os governos também cometem falhas. E aqui eu faço uma observação pessoal minha, que quando o governo erra, ele erra pra caramba, ele erra feio, é erro muito grande, tá? E essa discussão sobre falha de mercado, falha de governo, ela procura se focar, né, centralizar a sua análise num negócio chamado ótimo de Pareto. Eu não sei se vocês chegaram a ver com o meu xará, com o professor Gustavo, sobre diagrama de Pareto na disciplina de qualidade, tá? Não lembro se estava realmente na ementa ou não, mas o diagrama de Pareto, ele vem, né, da teoria do ótimo de Pareto, e essa teoria, ela diz que ninguém consegue aumentar o seu próprio bem-estar
sem reduzir o bem-estar de alguma outra pessoa, né? E aí ele faz um uso teórico da análise do equilíbrio parcial e tal. Essa teoria, ela diz que no mercado sempre vai ter uma pessoa que vai ganhar e uma vai perder, né? Outros autores discordam dessa afirmação dele, dizendo que há sim possibilidade dos dois ganharem, e é para isso que a economia deve caminhar. Mas eles assumem, né, na sua teoria também, que é possível que, ainda que os dois ganhem, tenha um que ganhe mais do que o outro, tá? Que uma parte que acabe ganhando mais do que a outra. Então, você tem uma falha de mercado quando o mercado deixa por sua própria conta, aliás, o mercado, né, quando ele está por sua própria conta, ele não é capaz de alocar eficientemente os recursos. E entre as principais razões para isso, encontram-se informações assimétricas, externalidades e os chamados bens públicos, que eu vou explicar já já. Então, por que os autores da economia, no geral, eles dizem que o mercado não é capaz de se autorregular? Porque se um produto é muito vantajoso, né, eu posso plantar soja e posso plantar milho. O custo de plantio dos dois é praticamente idêntico, tá? A produção dos dois, vamos sugerir aqui que seja, né, idêntica. Mas, por alguma razão, o preço da soja está muito maior que o preço do milho. Os produtores vão focar a produção ali para a soja, salvo se tiver uma outra barreira, um outro fator preponderante maior. Senão, todo mundo vai focar nisso. Tá? E, se todo mundo plantar soja e ninguém plantar milho, o mercado vai ter uma falha. Você vai ter quebra de produção, você vai ter excedente de produção, você vai ter preço, assim, fora de baliza, né? O que for de soja vai estar muito abaixo, o que for de milho, arroz, outros cereais vai estar muito acima, né? E isso não é o que a economia quer, né? Não é isso que ela prega, tá? Então, essa discussão sobre falha de mercado e tal, ela vem basicamente desses três pontos: as informações assimétricas, as externalidades e os chamados bens públicos, tá? Até já vou explicar eles daqui a pouquinho. Numa visão tradicional de mercado ideal, nós temos uma situação em que o mercado é perfeitamente competitivo, né? Então, o mercado ideal é aquele que compete sempre entre ele, e que você não precisa estar intervindo muito, tá? O mercado que funciona perfeitamente competitivo, ele baseia-se em duas posições. Primeiro, que quando há uma grande quantidade de empresas participantes no mercado, cada uma vende uma pequena parte do total de produção que vai para o mercado, e a sua decisão individual não influencia o preço praticado. Isso normalmente ocorre em mercados nos quais as empresas produzem produtos idênticos ou quase idênticos. Tá? A outra situação é que essa homogeneidade, esse jeito parecido dos produtos serem, é o que assegura a existência do preço de mercado único ou mais próximo ali de um padrão, de modo que ajuda a equilibrar realmente a curva da oferta e da procura. E como as empresas são pequenas, elas podem livremente entrar ou sair desse mercado sem ter grandes custos adicionais. Então, quando o autor fala para a gente, né, que quando você tem uma grande participação de empresas no mercado, ele não é tão afetado, é porque isso acaba assim, pulverizando ali as opções, né? Então, se um quebrar, né, você ainda, uma mesa de 4 pernas quebra uma, você ainda consegue fazer ela funcionar como tripé. Meio bamba, mas consegue, né? Quando você tem uma mesa de 2 pés só e um cai, um quebra, muito provavelmente, se estiver centralizado, essa mesa vai cair, tá? Então, uma outra forma de explicar isso, né? Não sei se vocês lembram, há alguns anos atrás você tinha várias empresas ali de atacado, né? E aqui em Cuiabá, onde eu tô, tinha pelo menos o macro, algumas lojas do Extra e do Hipermodelo, né? O Mercado Modelo. E quando tinha essas grandes redes de supermercado, a competição era maior e o preço era mais disputado. Depois da pandemia, acho que foi o Grupo Pão de Açúcar, acabou comprando toda a rede do macro e transformando tudo em atacadão, né?
Então, hoje o Atacadão meio que deu uma pulverizada aqui em Cuiabá, deu uma pulverizada em várias outras cidades aí pelo estado de Mato Grosso, e ainda que seja um atacado, o preço é bem maior, ele não é mais competitivo como era quando tinha concorrência maior. Tanto que tem produto que está ao mesmo preço ou muito mais caro em Cuiabá do que a gente encontra lá em Cáceres. Tá? Então, é importante destacar que a economia neoclássica é a que mais vê importância no funcionamento do mercado, ou seja, que considera o mercado como essência da economia. Então, o foco, o estudo, a análise do modelo neoclássico, ele preza bastante pelo estudo do mercado. Quando tem uma falha nesse mercado, ele corresponde diretamente a uma falha do modelo de desenvolvimento. Então, se o mercado falha, o desenvolvimento falha também. E aí é onde que o governo tende a intervir com o intuito de corrigir e reverter essas falhas que imobiliza, né, que acaba com a lógica da reprodução, da autorregulamentação, né? Quando o governo intervém, esquece o conceito de autorregulação. Então, de maneira geral, a função ela tem três tipos, tá? Ela funciona de três formas, ou tem três objetivos, né? Proporcionar o desenvolvimento econômico através da promoção do bem-estar dos consumidores e produtores. Então, esse modelo de regulação, ele pretende que nem consumidor, nem produtor deva ser prejudicado. Os dois devem se encontrar no meio e que os dois sejam beneficiados com isso. Geralmente, o modelo capitalista prima pelo produtor. No modelo socialista, prima pelos fatores de produção. Tá? E esse modelo de regulação, ou a teoria da regulação, né, ela visa gerar um equilíbrio entre quem produz e quem consome. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a regulação ela deve permitir condições de competição. Então, se você tem um mercado que é muito burocrático entrar nele, esse mercado fica pouco concorrido. E não é interessante para nenhum governante você ter um mercado que não tem concorrência ou que é muito pouco concorrido. Então, a regulação permite que uma empresa muito grande não saia por aí comprando empresas pequenas. Eu ressalvo aqui a questão da JBS, que na época fecharam o olho, algumas outras grandes empresas aí fecharam o olho, e isso não deveria ter acontecido, e hoje também já não dá mais para voltar atrás. Tá? A questão da competição predatória, né, de comprar um pequeno frigorífico, né, e às vezes fechá-lo, né, nem torná-lo planta de fábrica, é muito prejudicial e reduz a competição. Tá? E outra função também é garantir a existência do mercado como uma instituição capaz de assegurar certas regularidades de comportamento aos membros da sociedade. Então, nós que somos consumidores, nós precisamos de um preço mais estável, nós precisamos de uma certa garantia. Eu não posso ir no mercado hoje comprar um pacote de arroz e pagar R$ 20 e semana que vem pagar 30, 40, né? Ou ainda que reduza o preço, né? Ficar oscilando muito ali, você não sabe se você fez uma boa compra ou não, se está fazendo certo ou não, tá? Então, a regulação tem essa característica de assegurar uma certa regularidade aí, também para o comportamento dos membros da sociedade. E aqui eu tenho, né, que eu comentei com vocês, os três tipos, né, de situação que provoca a falha de mercado, tá? Que gera a ocorrência de falha de mercado e que geralmente necessita uma certa intervenção do Estado. Então, a primeira delas é o poder de mercado, que é quando uma empresa ou empresário possui uma grande capacidade de influir no preço do seu produto. Tá? Eu peguei aqui a Amazon, mas pode ser, por exemplo, o Google, pode ser o grupo Meta, que é o Facebook e o Instagram, pode ser a Microsoft, né? Esse tempo atrás, o Bill Gates falou que ele ia parar de atualizar o Windows, né? Ele só comentou assim que talvez faria uma última versão, encerraria. O mercado ficou doido, né? Não, mas a gente depende do sistema, não dá para usar sistema antigo, né? Então, ainda que você tenha um sistema Linux que é gratuito,
há uma dependência muito grande do Windows que é pago, né? Eu coloquei como exemplo aqui também a Amazon. A Amazon, ela é uma empresa bem complexa, tá? Ela não é só aquele site de compra e venda de produtos na internet que geralmente a gente conhece. Ela tem um braço dela chamado AWS, tá? Amazon Web Services, se eu não me engano, que é a sigla, em que ela concentra várias bases de dados, tá? E essas bases de dados, elas são utilizadas para estudos técnicos e para inteligência artificial. Inclusive, a Amazon está expandindo para a área da saúde, fazendo algumas parcerias, por exemplo, com a Philips, com a Philips, que são as maiores fabricantes de equipamentos de ultrassom e tomografia, e ao ponto que os seus exames, eles são armazenados no banco de dados, né, nos equipamentos mais modernos, e se cruzar essas informações de um ultrassom seu, de uma ressonância, de alguns outros exames que você fizer, a própria Amazon, com base no parâmetro de outras pessoas, consegue te sugerir já qual é a sua doença ou quando você vai ficar doente, né? Ah, você tem risco de câncer e daqui 5 anos você deve estar com câncer de pele, um câncer de intestino e por aí vai, tá? Então, hoje o poder de mercado não é só quem tem o melhor, a melhor estrutura, o maior capital, é quem também faz uso da informação, tá? Então, a Amazon, o Google, né, o ChatGPT, não sei se vocês estão acompanhando, eles são digamos assim, as empresas que trabalham muito com informação e que podem aí, dominar o mercado por conta do seu poder. Na época da industrialização americana, no início da industrialização americana, tinha uma empresa chamada Standard Oil, que traduzindo significa óleo padrão, ou óleo, né, padronizado, que era de um cara chamado John D. Rockefeller, e esse cara, ele trabalhava com refino de petróleo, né, e nos anos 1800, início de 1900, não tinha energia elétrica. Então, a iluminação pública, a iluminação das casas era basicamente a base de querosene. E o querosene é um óleo, ele precisa ser separado do petróleo, e junto com esse óleo tinha a gasolina, né, que é o que a gente conhece hoje como gasolina. O querosene e o óleo, né, como um todo, ele não é volátil, ele não é explosivo. Se você pegar 1 litro de querosene e acender um fósforo dentro, ele vai queimar bem devagar, ele não vai chegar a explodir, tá? Como acontece com a gasolina, que é muito volátil. E quando o refino não era feito corretamente, esse óleo que não era para explodir, explodia. Então ele começou a criar esse produto chamado, a empresa dele chamada Standard Oil. Ele criou uma lata diferente, uma logomarca bem diferente, ele começou a vender esse produto. E, ao longo do tempo, ele foi comprando pequenas refinarias, pequenas marcas de refino de querosene, e, de repente, ele estava dominando ali o mercado. Tá? Isso, né, na época que quase não tinha indústria, quase não tinha órgão de regulação. Hoje já é muito mais difícil disso acontecer, mas político dá jeito para tudo. Né? Outra questão é com relação às informações incompletas, né? Então, quando os consumidores, ou seja, a demanda de mercado, não possui toda a informação a respeito dos preços ou da qualidade do produto. Isso pode levar o mercado a operar de forma não eficiente, gerando assimetria de informações. Tá? Te contar um fato que aconteceu para vocês aqui, talvez tenha acontecido também em Paranatinga, no supermercado. A Sadia ou a Seara, acho que foi a Seara, lançou uma promoção de que se você comprasse 2 lasanhas daquelas congeladas, você ganhava um suporte de plástico ali para colocar a lasanha, né, direto nesse suporte, daí no micro-ondas na mesa. Na hora de anunciar o preço, eles colocavam como R$17,91, vamos arredondar, R$18, né? Quem ia pegar a lasanha achava que R$18 era já o par de 2 lasanhas mais o suporte, né? E aí, quando passava no caixa, dava R$36, a pessoa, não, mas está errado o preço, está me cobrando 2 vezes. E aí tinha um erro na informação, uma informação incompleta, que gerava dúvida ali do consumidor. Um outro exemplo da informação incompleta é daquele exemplo do Guaraná ralado que eu comentei, né?
informação incompleta, informação falsa no rótulo, né? São itens que geram confiança do consumidor, né? E que pode atrapalhar a simetria de informação. Então, o que as empresas, você pode ver que nenhuma empresa coloca no rótulo que ela elimina 100% dos germes e bactérias, 99,9%, né? Ela nunca põe 100% porque é impossível eliminar 100% dos germes, porque você acaba, o próprio material que você vai usar para limpar, muitas vezes está contaminado, então sempre vai ficar um resquício ali, tá? Então, a informação incompleta também precisa ser regulada para não ter influência negativa ali no consumidor. E as externalidades são as ações pelas quais um produtor ou consumidor influencia outros produtores e consumidores, alterando o preço de mercado, né? Então, as externalidades, parece só um pouquinho. Perdão, tá? As externalidades, elas ocorrem semelhante ao que aconteceu ali na pandemia, que eu sempre uso o exemplo do álcool em gel, né? É, situações de novela, um período, determinada época do ano, um frenesi que às vezes é criado nas pessoas para fazerem um consumo exagerado de um produto, né? São ações que são geradas pela externalidade, tá? Quando você tem, às vezes, um determinado jogador de futebol consumindo lá uma determinada bebida, né? Um determinado artista tomando um produto, ou fazendo uso de um produto, aquilo acaba incentivando ali as pessoas, né? Então, assim, essa externalidade, acho que eu lembro, no final de um dos BBBs lá, que a Juliette usou uma roupa que era vendida na C&A, e com 2 horas depois que anunciou que a Juliette ia usar aquela roupa, a roupa estava esgotada, né? A roupa ficou 60 dias para vender lá na C&A, Renner, não lembro a loja, e a Juliette usou, acabou rapidão. Então, isso é uma externalidade, tá? Do álcool em gel, é o que eu já expliquei. As pessoas foi noticiado por aí que tinha que usar álcool em gel, mas, na verdade, tinha que lavar as mãos. Ao não se lavar as mãos, então, se fizesse uso ali do álcool em gel, tá? Então, quando o sistema de preço funciona de maneira eficiente, você não precisa regular, porque o próprio mercado está em equilíbrio. Quando nós temos externalidades positivas ou negativas, significa que está ocorrendo alguma falha de mercado. O que é uma externalidade positiva? O que é uma externalidade negativa? A positiva é quando ela gera um efeito em que as pessoas vão ser incentivadas a comprar. E a negativa é quando elas são incentivadas a não comprar, tá? Por exemplo, lembra daquela vez que deu aquela operação da Polícia Federal, carne fraca, carne misturada com papelão, com não sei o quê, reduziu bastante o consumo de carne. Aquela vez que saiu o rato na Coca-Cola, o rato na Fanta, aquilo despenca. É uma situação excepcional, vai passar, logo as pessoas vão esquecer, mas ali por uma semana, 15 dias, 30 dias, aquilo fica bem forte ali no impacto das vendas. Tá? E a existência de externalidade implica em dizermos que o funcionamento do mercado não é mais eficiente, e aonde a gente tem, muitas vezes, por ele não ser eficiente, a gente tem a ocorrência ali do desemprego, da inflação, e quando a gente tem a situação de desemprego, tá? E aí entendo que o conceito de desemprego aqui é aquele em que você tem uma pessoa que quer ocupar uma vaga, mas não tem espaço para ela, tá? Então, aquele desemprego procurado, né? Não é o passivo que fica ali, está desempregado e não quer trabalhar. Então, quando a gente tem esse desemprego, a gente pode dizer que os recursos humanos disponíveis não estão sendo bem utilizados. Portanto, há uma falha de mercado na alocação desses recursos, na alocação ótima de recursos. Então, assim, às vezes eu fico, né, do caminho da minha casa para o Unemate, às vezes eu passo ali uma segunda-feira, 7 horas da manhã, 7h30, tem uma pessoa sentada num bar bebendo, né? Provavelmente deve ter virado a noite ali naquele bar bebendo, né?
muito provavelmente essa pessoa vai estar desempregada. Se estivesse empregado, já estava se arrumando para trabalhar, né? O que o Estado faz com uma pessoa dessa, né? E vamos assumir que não é uma pessoa doente, que realmente é uma pessoa que invernou demais ali, né? Esse tipo de situação, ele gera um problema, a própria sociedade gerando também um problema social. E parte desse desemprego, ele ocorre não só porque a pessoa quer procurar emprego e não consegue, porque ela também não se capacita, não se qualifica para ingressar no mercado de trabalho. Vocês estão numa sexta-feira à noite, né, pós-feriado, provavelmente a gente tem show aí hoje à noite ainda, e vocês estão aqui na aula assistindo, né, uma aula de economia, e é, vocês estão sacrificando um momento de lazer, um momento de descanso em prol de uma melhor qualidade de vida no futuro, né? Ao concluir o curso e ter um diploma de ensino superior, vocês vão fazer parte de uma população que eu acho que está menos de 6% hoje, né? Eu não vi o último dado correto do IBGE, mas menos de 6% total da população brasileira que teria que ter diploma, né, de ensino superior tem. E o mesmo, né, acontece a falha quando a gente tem inflação. Então, quando ocorre inflação, tem algum desequilíbrio na economia e dessa forma a gente tem também uma falha de mercado. Eu não sei se vocês viram uma notícia que saiu ontem, eu acabei não mandando no grupo, porque eu não tinha comentado sobre isso ainda. O Banco Central ele quer mudar a forma de calcular a inflação. Hoje nós temos uma meta de 3,75%, que é o que eu mostrei nas aulas anteriores, que essa meta ela é fechada só no final do ano. Então, no final do ano, que se apura qual foi a inflação projetada e qual foi a inflação executada. Esse modelo já é mais ultrapassado. Tem um modelo atual que você faz acompanhamento mensal da meta de inflação, inclusive aumentando ou diminuindo ela conforme o ritmo da economia acontece. Isso é muito melhor porque torna as decisões de governo mais rápidas e mais eficientes para até chegar no consumidor, tá? Então, nós podemos notar que o livre funcionamento do mercado, ele por si só, não garante a solução de problemas como, por exemplo, a existência de altos níveis de desemprego e inflação, né? Então, esse funcionamento do mercado, ainda que ele funcione bem, ele não é garantia que as pessoas vão ter emprego e ele não é garantia que não vai ter inflação. Por que que ele não é garantia, né? Justamente porque é uma ciência social aplicada, é uma ciência que depende de vários fatores e contextos. Então, esse desemprego e a inflação, quando você tem um mercado que funciona bem, ele já existe, né? Quando não funciona, aí é que regaça mesmo. E desemprego é o que eu comentei. O fato de ter X milhões de desempregados não significa que todos esses 8, 9, 10 milhões estão procurando realmente se empregar, né? Estão, de fato, procurando uma renda formal. E da inflação, ela é ruim quando ela está fora da meta, fora de projeção. Quando ela está dentro da projeção, ela é boa, é um sinal de crescimento econômico. Então, há espaços para intervenção do Estado no sentido de se implementar políticas econômicas que são voltadas para a manutenção da estabilização do mercado através do maior controle do desemprego e dos preços. Tá? Quando a gente passa por períodos em que o preço é mais estável, ele não oscila com frequência, e eu chamo com frequência mudanças semanais ou mensais, né? Ele passa às vezes 6 meses, 1 ano sem mudar de preço, tá? Quando a gente tem um cenário de estabilidade econômica e é um cenário positivo, tá? É um cenário que, de fato, os preços estão se regulando, o equilíbrio entre oferta e demanda está feito, está realizado. E uma das questões centrais também da discussão da economia, que é muitas vezes desconsiderada pelos críticos, é a existência de conflito entre o objetivo perseguido pela autoridade governamental através do uso da política econômica. Então, aqui eu inauguro outro assunto com vocês, que são as decisões do governo frente às políticas econômicas. Tá? Então, para alcançar os objetivos da política econômica, só silenciar aqui esse WhatsApp. Para alcançar os objetivos da política econômica, como o crescimento da produção,
aumento do emprego, controle da inflação, equilíbrio das contas públicas. O governo dispõe de 4 grandes instrumentos, tá? Na verdade, são 7 ou 8, mas 4 são os principais, que são a política fiscal, a política monetária, a política cambial e do comércio exterior e as políticas de renda, tá? Quando eu falo essas políticas, significa legislações, regras, né? Política não no sentido partidária, mas política no sentido de regramento, né? De regra fiscal, regra monetária, regra cambial, entre outras. Então, vamos explicar uma a uma. A política fiscal, ela se refere ao comportamento e à forma como a gestão pública, o governante, faz a administração das receitas e despesas do setor do qual ele foi eleito para comandar. Então, o ideal de governo é que ele gastasse as despesas do mesmo nível das receitas. Tá? Então, tem um orçamento de 3 trilhões, a minha despesa é de 3 trilhões. No papel, isso acontece porque você precisa fechar débito e crédito, precisa fechar ali contabilmente. Mas, na prática, a arrecadação e o pagamento, eles caminham de maneira bem diferente. Tá? Então, numa situação de um governante, espera-se que ele gaste um valor próximo ao estabelecido. Né? Se o governante tinha, o presidente, 3 trilhões para gastar e ele só gasta 2, ele foi ineficiente, ele deixou de gastar, ele errou em alguma coisa aí para não ter gasto. Tá? Se ele planeja gastar 3 trilhões e ele gasta 3,1, 3,3, ele também foi ineficiente. Tá? Então, ele tem que gastar ali, preferencialmente igual ao teto e um pouquinho coisa menos ali só. Tá? Porque igual ele nunca vai conseguir fazer. E uma despesa de governo, ela vem da prestação de serviço dele, né? Geralmente vem do pagamento de salário de funcionário, dos funcionários públicos, né? De algumas obras, aposentadoria, escolas, professores, por aí vai, tá? Então, além do pagamento de juros, o que atualmente é o mais pesado dentro da dívida pública, né? Ele também precisa pagar o que a gente chama de custeio e investimento da máquina pública. Tá? A gente tem como despesa grupo de elemento 3 e grupo de elemento 4. Grupo 3 se refere às despesas correntes, né? Grupo 4 se refere a investimento. Vocês vão ver isso lá em administração pública, acho que é lá no 8º semestre, com mais detalhe. E essas despesas de governo, o que o investidor quer e a população quer é que ele gaste com investimento, com grupo 4, tá? A gente não quer que ele gaste muito com pagamento de juro, porque esse gasto é improdutivo. O pagamento de um juro, o pagamento da dívida pública, é porque alguém fez caquinha lá atrás e acabou tendo que contrair um empréstimo ou ter que emitir um título da dívida pública, e o governante, né, essa dívida está vencendo, e o governante é obrigado a honrar, obrigado a pagar essa conta. Tá? Quando teve a construção do VLT aqui em Cuiabá, foi pego um empréstimo internacional, e as parcelas eram em dólares, e o governo do Pedro Taques assumiu isso lá do governo Silval Barbosa, e era um contrato, assim, absurdo, valores absurdos, prazos, assim, muito curtos, absurdos, e isso acabou enforcando bastante ali o caixa do Estado. Já as receitas, elas resultam basicamente da arrecadação de impostos e contribuições, e o objetivo dela é financiar a despesa. Aí, depois de apurar receita e despesa, o quanto eu arrecadei, quanto eu gastei, eu vou analisar se as contas tiveram, primeiro, superávit ou déficit, tá? Elas vão ter superávit quando as receitas superam as despesas. Então, eu tenho 10, gastei 8, sobrou 2, eu tenho um superávit de 2. As contas estão superavitárias em 2. Tá? Superávit, por si só, nem sempre é um sinal bom, porque pode representar uma alta carga tributária. Mas, professor, sobrou dinheiro, né? Então, o Estado não é feito para sobrar dinheiro, ele é feito para empatar receita e despesa, né? Se ele quiser guardar dinheiro ou sobrar dinheiro, ele cria um fundo específico para isso, uma lei específica para isso, tá?
Mas o ideal do Estado não é nem gastar mais e nem gastar menos. Ele tem que gastar bem próximo ali do que ele se dispôs no orçamento. Tá? Então, assim, o superávit é bom, mas via de regra não dá para dizer que ele é sempre bom, né? Nem sempre ele está bom. Quando tem superávit, tem que olhar qual é a qualidade desse superávit, como é que ele chegou, por que que ele aconteceu, tá? Se foi em razão da redução de despesa, né, de custo, e daí acabou dando superávit, que é bom, que é o que o mercado espera, ou se veio do aumento do imposto, que é algo que o mercado não quer, porque aumento de imposto significa que esse cidadão vai precisar, vai ter o seu dinheiro, né, de certa maneira, desvalorizado. Quanto ao déficit, tá? O déficit ocorre quando as despesas superam as receitas, e o déficit é algo que a gente não quer, mas nem sempre é algo ruim, porque ele pode significar aumento de investimento do governo. Então, quando você tem um déficit das contas públicas, mas o governo gastou boa parte disso com investimento, opa, é um resultado ruim, mas é um resultado esperado. A gente quer, né, não que seja sempre deficitário, mas a gente quer analisando a qualidade desse resultado, ele é bom, porque esse investimento vai acabar daqui a pouco e o resultado deve equilibrar novamente. Tá? E depois que você apura o confronto de receita e despesa para saber se deu superávit ou déficit, você tem outras duas análises para fazer, se esse superávit ou esse déficit foi primário ou nominal, tá? Quando que ele é primário? Quando as contas de governo, você desconta a receita e despesa e não leva em consideração o juro da dívida pública. Já no valor nominal é quando você pega tudo, todas as receitas, todas as despesas, tem lá um saldo, esse é o saldo nominal. Professor, por que no modelo primário, né, por que na apuração primária, a gente não leva em consideração os juros, tá? Porque é aquilo que eu falei, o juro é a caquinha, para não falar um palavrão, para não falar outra coisa, é a caquinha que alguém não fez lá atrás que você está pagando agora. Então, às vezes, a conta ela foi superavitária, né, no resultado primário, né, ou seja, sem os juros, e, porém, ela foi deficitária no resultado nominal, porque, considerando os juros, ela ainda ficou negativa. Isso diz o quê para o gestor? Cara, você está no caminho certo, o resultado deficitário não é só culpa sua, porque você, né, assumiu isso, e continue assim, continue para melhorar o seu superávit, o seu resultado, tá? Então, só para desmistificar, assim, que às vezes as pessoas pensam errado, né? Então, aqui pegando uma situação, o governo gasta muito, né? Está com as despesas soltas ali. Você teve um resultado, um superávit primário, mais um déficit nominal, tá? O que é essa tradução? Que somando todas as receitas e descontando gastos com saúde, educação, Paraná, para a máquina pública funcionar, teve-se um resultado positivo, né? Isso diz que as ações do governo atual estão sendo positivas. Aí, ao se pagar o juro da dívida, que é resultado de gestões anteriores, a gente acaba verificando o déficit nas contas públicas e só tem que ver se esse déficit não está aumentando ou não está diminuindo. Tá? E aí nós temos também duas formas de atuação do governo perante os seus gastos. Tá? Quando ele está no modelo expansivo ou restritivo. No modelo expansivo é quando o governo quer gastar mesmo, ele quer reduzir o imposto para ampliar a venda, para promover o emprego, né? Esse emprego vai dar retorno depois. Então, é o governo que está em expansão, ele está com o cofre aberto, né, para poder expandir, né, para superar uma situação de deflação, enfim. Tá? E quando ele está com caráter restritivo, é quando ele desincentiva a produção, o que às vezes acaba gerando aumento do desemprego, e os gastos públicos são diminuídos e os impostos são aumentados para tentar equilibrar um pouco ali as contas públicas. Tá? Então, normalmente, essa postura mais expansiva ou restritiva são assumidas pelos governos em função dos seus objetivos de política econômica. Então, antes da gente fazer qualquer crítica na política de um governante, é importante a gente entender o que o governo deseja. Quanto a esse exemplo aqui,
Só para explicar uma situação que aconteceu, né, nos anos anteriores, não é segredo para ninguém que o governo Bolsonaro ele é um governo de direita, né? E o governo Lula é um governo de esquerda. Governo de direita tende a ter livre mercado e menor participação do Estado, né? Já os governos de esquerda, ele tende a favorecer menos o capitalismo, pelo menos em teoria, né, o que se luta para isso, quem defende o socialismo, e você tem uma maior presença do Estado, né, dentro das políticas públicas. Quando foi 2019 ou 20, eu acho, que teve um aumento grande dos combustíveis, o Bolsonaro ele falou assim, não, eu vou limitar aqui o preço de venda do combustível, tá? Isso caiu como uma bomba no mercado. Por quê? Porque não se espera que um governo de direita, ou dito de direita, né, use estratégias de restrição de mercado que geralmente são adotadas em governos de esquerda, tá? Então, se isso tivesse sido feito pelo Lula, não teria tido tanto impacto, porque já é mais ou menos esperado de um governo de esquerda o protecionismo ao Estado, né? Enquanto que o de direita, ele quer mesmo livre mercado e tal. Então, para a aplicação das políticas econômicas, principalmente a política fiscal, tá? Nós devemos verificar quais os resultados previstos ou quais resultados estão previstos para sim poder avaliar, aplicar. Se o alcance dos objetivos envolver custos econômicos e sociais elevados, ainda que tenham eficácia comprovada, a política pode não ser recomendada. Então, não sei se também vocês estão acompanhando já há alguns meses, tem um grupo de empresários batendo duro, brigando para construir uma usina hidrelétrica aqui no Rio Cuiabá, tá? Isso é péssimo, isso não é para acontecer, porque o Rio Cuiabá é Pantanal. Pantanal, qualquer 10 centímetros de água que você represa, que sobe o nível, ele sobe o nível de todo o Pantanal. Sem falar que quando você instala essas hidrelétricas, você prejudica a fauna, né? Os peixes não conseguem passar, subir corretamente ali as barragens, né? E é uma situação em que, ainda que o mundo está precisando de energia, o custo econômico e social de implantar uma PCH no Rio Cuiabá é muito alto. Tá? Então, ainda que seja rentável, o impacto social não deixa. Tá? E o aumento dos gastos públicos, ele estimula o aumento da produção das firmas, né, por duas vias, diretamente e indiretamente. Diretamente, quando o setor público compara bens e serviços das empresas e família, e indiretamente, quando as famílias, de posse de uma renda maior, elevam a sua demanda por bens de consumo e, portanto, aumentam as vendas. Então, esse gasto público, quando ele ocorre de forma direta, né, quando você tem o setor privado comprando diretamente ali, né, das empresas, da família, esse comércio é feito de maneira direta, tá? E quando as famílias aumentam a sua renda, a renda familiar, a renda per capita, por consequência, vai acabar aumentando essa demanda de bens, que antes ela não tinha renda, ela segurava, agora ela tem, ela vai querer, tá? E aí, mais ou menos, o ciclo funciona assim, né? A gente tem uma situação de aumento do gasto público, né? Esse gasto público. Opa, perdão, saiu aqui a tela, só um minuto. Esse gasto público, ele gera um aumento no emprego, e assim, aí deixa eu só fazer uma ressalva aqui também. O gasto público, o que o mercado quer é o governo fazendo licitação, contratando obra, gerando emprego dessa maneira. O que geralmente o mercado não quer? Aumento do salário do funcionalismo público, tá? Por que existe essa diferença de interesse de mercado? Porque o funcionalismo público, ele já tem, como ele tem uma renda garantida, em tese, ele faz poupança. Ele trabalha, ele recebe o dinheiro dele, ele tem lá os gastos com cartão, moradia, saúde, alimentação, e ele, em tese, consegue guardar um pouquinho para sua poupança, tá? Quando você tem o aumento do gasto público, né, voltado para obras, né, para infraestrutura, para contratação de pessoas,
diretamente, você gera emprego e esse emprego vai fazer com que essa pessoa que dependia do governo já não dependa mais, né? E que essa pessoa também faça suas aquisições e faça também futuramente a sua poupança. Então, isso é mais interessante, tá? E o aumento do emprego, ele tende a gerar mais salário, que faz aumentar a renda, que por consequência aumenta o consumo. Aumentando o consumo, aumenta a receita do governo, que por sua vez, aumentando essa receita, ela tem mais impostos recolhidos e permite isso gastar um pouquinho mais, tá? Então, esse gasto público, quando ele é feito para obra, principalmente, ele é bem relevante, tá? O que acontece, mas professor, mas por que que no Brasil então não funcionou, não deu certo? Principalmente ali nos governos do PT, a segundo mandato do Lula e o primeiro da Dilma, tentou-se criar ali o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, e nesse programa foi um fiasco total, foi uma falha gigantesca, porque tinha muita corrupção, tinha muito desvio de recurso, as obras não terminaram, e novamente o governo quer lançar um novo PAC, que é algo que o mercado quer, o mercado espera, porém o mercado não quer ter associação disso com corrupção. Tá? Então, esse é o problema hoje do mercado nosso, tá? Coisa que não acontece geralmente em outro país. E aí, o financiamento, ou a receita, né, do gasto público, ele pode vir dos impostos, da emissão de moeda e da emissão de títulos públicos. Então, ao longo do século XX, na maioria dos países, o setor público ele aumentou sua participação na atividade econômica, o que fez gerar em custosos déficits, particularmente com pagamento de juros. O que aconteceu com a Argentina? A Argentina fez uma emissão de moeda exagerada, tá? Muito exagerada, e com isso o dinheiro dela desvalorizou, ela não conseguia trocar o dinheiro dela por outras moedas, e aí virou quase que uma quebradeira geral na Argentina. Ela teve que ser socorrida por alguns bancos internacionais para não quebrar de vez. Mas a Argentina está com a inflação bem alta, que deixa eu pegar aqui para vocês terem uma noção. Inflação argentina hoje. O Google já dá de cara. 109%, tá? Agora, em 12 de maio de 2023, bem recente, tá? Então, deixa eu até postar essa notícia aqui no chatzinho, para quem quiser ler depois, tá? E parte disso, tá? Foi por conta da emissão desordenada de moeda, aumento do gasto público, tá? Entre outras questões, tá? E aí só em um mês, né, esse 109% é em 12 meses. Só no mês foi 8% de inflação. É muita coisa, pessoal. A gente está trabalhando com 3,75 ao ano. A Argentina está com 8% ao mês. Então, isso daí não tem como controlar tão rápido, tá? E isso implica, essa inflação desordenada implica em necessidade crescente de financiamento, mas não aquele financiamento que você fica pegando empréstimo, trocando um dinheiro por outro. Aquele financiamento para investir em fatores de produção que vão produzir eficiente, melhorar a produção daquela empresa, daquela indústria, que, por sua vez, vai conseguir melhorar a economia do país. Tá? Tentar cortar atalho, pegar um dinheiro para pagar outro, não resolve o problema, só vai empurrar para frente. Tá? Então, o governo pode se financiar por meio dos impostos, né, que é a medida comum, porém muito impopular, né, e da maioria das vezes injusta. Ele pode se financiar por emissão de moeda, né, quando ele cria um dinheiro, né, ele acaba implicando na pressão inflacionária e perda do valor do dinheiro, né, então eu tenho uma máquina de imprimir figurinhas, essas figurinhas minhas não vão valer nada se elas estiverem em livre circulação no mercado, tá? E a emissão de títulos públicos, né, que o governo faz, que são promessas, né, ele pega, fala assim, Vânia, Noemi, Beatriz, eu tenho aqui 5 mil reais, um título de 5 mil reais, que dá o direito de você receber 5 mil reais daqui 2 anos, 5 anos, 20 anos, né? E você quer me pagar quanto nesse título aqui? Ah, eu pago 3.800, 3.900. Então, você compra esse título por esse valor e com a promessa de resgatá-lo com valor nominal, com valor de 5 mil, daqui a um determinado tempo, tá? Só que esse título é aquele padrão assim, lá garantia sou eu, né?
esse título não tem uma garantia que vai ser pago, a garantia é do país, né? Que, inclusive, aqui no Brasil teve a sua nota melhorada, né? O Brasil estava, desde desde o impeachment da Dilma, o Brasil vinha sendo considerado pela Standard Poor's, que é uma agência que mede risco de calote, ele vinha com uma nota de não recomendado, uma nota baixa, para quem quisesse comprar título da dívida pública. E quando ele já não tem uma nota muito boa, o que acontece com o juro? Ele é elevado. A pessoa, se vai correr um risco para ganhar, para não receber talvez o dinheiro, ela quer um juro mais caro, senão ela não compra. Ela não vai arriscar o dinheiro dela para receber juro de poupança. Tá? E assim, professor, mas tem calote? Não é que tenha calote com frequência. Na verdade, o Estado não pode ficar dando calote. Tá? Ocorre que muitas vezes o Estado ele vai buscar esse financiamento, vai buscar essa emissão de título, e ao dar o calote, ao não pagar, isso vai gerando uma reação em cadeia, que né, vai gerando descrédito, que vai encarecendo o financiamento, e vai encarecendo ali para o produtor, tanto para o produtor quanto para o consumidor final. Né? Então, a gente pode dizer que a política fiscal, ela influencia a taxa de juros em duas situações, né? Quando se decide vender títulos no mercado, né? O que faz reduzir a quantidade de dinheiro no mercado, né? Que poderia ser destinado a investimento privado, e quando se decide atrair o capital especulativo, né? Então, quando eu quero atrair para algumas empresas investidores estrangeiros que estão dispostos a não só ter a remuneração do capital, mas a remuneração ali de dividendo também, tá? E quando se decide atrair o capital especulativo, tá? É quando você tem essa situação de agora, que você tem uma Selic alta, tá? E essa Selic alta, ela ajuda a financiar o gasto público, tá? Para pagar juros da dívida, amortização da dívida, programas sociais, tá? Os auxílios, as bolsas da vida, o Bolsa Família da Vida, é custeado boa parte por conta, né, da alta taxa de juros que é cobrado por conta da Selic estar alta. Tá? Então, nós temos aqui o modelo de tributação, que é a principal e a maior forma de receita do governo. Os impostos é uma forma de imposição do Estado, tá? Para os indivíduos, né, ou para as unidades familiares e empresas, para que eles paguem certa quantia de dinheiro em relação a determinados atos econômicos, seja o imposto do consumo ou da propriedade, do patrimônio. Imposto de propriedade é IPTU, IPVA, você paga por ter a propriedade desses bens. Não existe IPVA, né, para helicóptero, para avião, para barco, tá? Não existe imposto para essas categorias. É um patrimônio, né? Um helicóptero custa muito mais que um carro, depende de uma infraestrutura de aeroporto e tal, muito maior do que, né, se necessita, e isso não é tributado, tá? E você tem os impostos de consumo, que são aqueles vinculados diretamente ao consumo, né? Então, quanto mais eu consumir, mais eu vou ter, tá? Então, eu tenho aqui dois tipos, né? Os impostos diretos, tá? O tributo direto, que é, por exemplo, o imposto de renda da pessoa física. Então, quanto mais você ganha, mais você paga. E você paga um valor de imposto correspondente ao seu ganho. E o tipo indireto, que é o ICMS, que você paga um valor fixo ali, porém, esse valor fixo ele não é proporcional ao seu salário nem ao consumo, ele é proporcional ao produto. Até abril desse ano, o Estado utilizava o percentual de ICMS para aplicar em cima dos combustíveis. Depois teve, acho que uma lei federal que foi regulamentada pelo Estado, que passou a cobrar o ICMS em valor fixo, tá? Então, eu não lembro se foi em abril ou junho que começou esse ICMS fixo. E qual que é a diferença, professor, de calcular o ICMS do combustível por percentual e fixo? Vamos supor que o álcool está R$ 3,00 o litro e você paga 20% de ICMS. Tá? Então, está em percentual.
Esses 20%, ele a R$3, ele iria para R$3,60, tá? Com os impostos. Se ele tiver um valor fixo, né, vamos colocar aqui os mesmos 60 centavos por litro, tá? Se esse álcool subir para R$4, eu vou pagar 60 centavos no modelo fixo. Mas no modelo percentual, eu vou pagar 80 centavos e não 60. Então, esse modelo adotado de custeio indireto do ICMS, tá? Ele veio para tentar reduzir o impacto dos aumentos dos preços que estavam ocorrendo com bastante frequência. Tá? E quanto à incidência, os impostos podem ser progressivos, como o imposto de renda, né? Eu começo ganhando um valor que é isento, depois tem as faixas ali de cobrança, até chegar a 27,5%, que é a maior faixa. Então, ele é progressivo à medida, quanto mais eu ganho, mais eu pago. Ele pode ser regressivo, como, por exemplo, a questão da previdência privada, né? Então, quanto mais tempo você contribui, né? Ou quanto maior o valor você contribui, menos tempo você tem que contribuir, né? Quanto mais tempo ali você deixa o seu dinheiro numa previdência, menos imposto você vai pagar, tá? E ele pode ser proporcional, né, de grandes fortunas, que é algo que não existe aqui no Brasil, né? Esse de grandes fortunas é uma discussão mundial e não tem funcionado ali muito bem nos países que o adotam, tá? E aí já quase acabando, tá? Último slide. No Brasil, a estrutura tributária ela é fortemente regressiva em função da predominância dos impostos indiretos. Então, o nosso imposto, ele se aplica na produção, tá? E independente desse produto ser vendido ou não, a produção já pagou esse imposto, depois cobra do consumidor lá no final, tá? Outros países cobram-se no consumo, tá? Só que outros países não têm a característica que o Brasil tem de ter estados que são majoritariamente produtores e estados que são majoritariamente consumidores. Então, tem que tentar achar um equilíbrio aí. E uma maior incidência de imposto indireto penaliza a classe mais baixa de renda, né? Ou a classe de renda mais baixa. Por quê? Porque, para mim, pagar 60 centavos de imposto, né, no combustível não vai fazer muita diferença. Eu vou abastecer normal, eu não vou deixar de andar por conta disso. Mas uma pessoa de baixa renda vai fazer. Porque esses 60 centavos por litro a mais no final do mês, para quem depende disso, vai impactar em 5%, 10%, 20% da receita dele. Tá? Outro fator também é que a qualidade de vida da população está altamente associada à distribuição de renda. Então, ela depende de um conjunto de impostos de um país e também da transferência e dos pagamentos que o governo faz para a sociedade. Tributar classes mais ricas via imposto pode-se aliviar as classes mais pobres. Então, esse é um desejo da maioria dos governos que não se concretiza de maneira mais fácil. Por quê? Tributar o rico, ele vai lá e tira o dinheiro e coloca em outro lugar. Eu sou da teoria de que a gente tem que pagar para ver, né? Ah, não, se fizer isso, vai acontecer isso. Se fizer isso, vai acontecer aquilo. Eu falei, meu amigo, se o dinheiro está saindo rápido, né? A gente tem condição depois de consertar e voltar atrás. Se realmente ele sair, se realmente tiver uma saída de dinheiro muito grande no país, a gente tenta consertar, a gente tenta recuperar isso daí, né? Então, tem muita gente que bloqueia essa ideia, porque sabe que se um dia isso entrar em vigor, né, tem grande chance ali de modificar o patrimônio dela. E essa mudança de incidência tributária, ela pode ser feita por modificação de impostos regressivos para impostos progressivos, né? Ou seja, quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos. Uma outra proposta interessante, que não está aqui porque é novo, não entrou na literatura ainda, é aquela questão do cashback que eu falei para vocês. Eu e uma outra pessoa, a gente paga o mesmo preço, porém, a outra pessoa tem renda familiar dentro dos parâmetros do governo aceito, ela tem cadastro ali nos programas sociais, então ela vai receber parte desse imposto que ela pagou como um cashback. E quando se reduz a carga regressiva, né, IPTU, IPVI, IPVA, etc., aumenta a carga progressiva, ou seja, a distribuição de renda e melhora das condições de vida da população. Então, o estado de Mato Grosso lançou aquele programa Nota MT, em que vocês pedem o CPF na nota e vocês concorrem a prêmio todo mês.
né? Inclusive, hoje teve um sorteio, teve 2 pessoas aí que ganhou 100 mil. Isso é interessante, porque isso efetivamente aumentou a arrecadação e fez com que as pessoas começassem a cobrar dos estabelecimentos nota fiscal ali, né? Cobrando nota fiscal é garantia de que esse empresário vai pagar o devido imposto, tá? Então, pessoal, eu concluo aqui, né, o nosso conteúdo. Não esqueçam de assistir a aula 11, que está ali postada no CIGA, tá? A gravação da aula de hoje eu devo disponibilizar por volta das 10h30, 11 da noite, porque está demorando o Google me liberar aqui a gravação. E no mais aí, né, assim, pedir desculpa por não estar aí presencialmente, né? Eu conversei com vocês, eu conversei com um colegiado nosso, com a direção da faculdade, achei melhor para não jogar, não, né, tentamos vários professores, é final de semestre na Unemat, está uma loucura, né? Um monte de professor já querendo entrar de férias e viajar. Então, para vocês não ficarem sem, né, eu assumi, né, só não tinha condição de ir presencialmente aí, e ainda bem que eu não fui, porque, né, senão eu já estava desesperado aqui para mexer com o parto da minha esposa, tá? Eu não conseguiria tempo para voltar a Cáceres, buscar ela e trazer para Cuiabá, tá? E esse risco já estava previsto um pouquinho antes, tá? Então, o que a gente vai combinar, né? Façam ali a atividade 2, façam com calma. Se vocês não entenderem a pergunta, se não entender de qual conteúdo ela se refere, tira foto, manda para mim, eu tento explicar, né? Desse período de hoje até segunda-feira, que é quando vence a atividade, né? Somente ali amanhã, das 9 da manhã até as 4, 5 da tarde, que eu vou estar um pouco mais ocupado ali com a correria de bebê e tudo, né? Imagino, então não vou dormir direito à noite também, porque vai chorar e tal, criança nova, mas na medida do possível ali eu vou estar respondendo vocês. Se na segunda-feira eu ver que tem pouca gente respondendo, que ainda falta muita gente, eu prorrogo até a terça, tá? E aí a mesma coisa vale para o seminário, né? Caso tenha alguma dúvida com o seminário, alguma dificuldade para tentar entender a questão, me manda que eu tento ajudar vocês aí na medida do possível, tá? No mais, para quem encerrar, entregar as atividades, eu desejo um bom finalzinho de semestre, tá? Na segunda-feira eu devo mandar no grupo as datas certinho de quando começa, né, as disciplinas de férias, que a partir, são duas, né, metodologia e matemática financeira. As aulas começam a partir de, cadê Júlia aqui? 9 de julho, tá? Eu só não lembro se começa com metodologia ou matemática, mas depois eu vou mandar certinho lá no grupo. E aí, no final do ano, a gente termina de fazer as ofertas do segundo semestre e passa a focar nas ofertas ali do terceiro semestre em diante, que eu acho que aí já reduz um pouco e talvez dá para trabalhar até em forma de estudo dirigido, tá? É isso, então, não sei se tem alguma pergunta, né, alguma questão. Beleza, Josivan, tá? Eu que agradeço aí a paciência de vocês, o tempo dedicado. Os alunos que estão aqui hoje praticamente estiveram aí a semana inteira, né? Alguns mandaram mensagem justificando, falando que não poderiam, que tinham, né, uma situação pessoal, uma situação familiar para acudir, né? E eu sou bem tolerante quanto a isso. Acho que é só então, tá? Vou encerrar a gravação e qualquer coisa a gente vai conversando ali pelo WhatsApp, tá? Boa noite e bom descanso, pessoal. Tchau, tchau.